Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre temas polêmicos. Vamos tentar entender um pouco esse famoso feminismo e agora essa celeuma que já vem se desenvolvendo há algum tempo entre o feminismo, o machismo e a masculinidade. Primeiro vamos tentar entender o que é o feminismo, porque esse é o ponto de partida da questão. O feminismo é um movimento revolucionário, estritamente ligado ao marxismo, diretamente ligado, nas entranhas. Muito bem. Todo movimento revolucionário, e qualquer coisa que eu falar aqui, se você discorda, tudo bem, mas fala o seguinte, para não ficar falando besteira em público aí, dizendo que não sei o que é um absurdo e tal, você vai estudar, pelo menos dá um Google, e aí depois você volta para entender o que eu estou dizendo, ao invés de já fazer seu juízo de valor achando que o que eu estou falando é absurdo. Isso aqui são anos e anos, décadas de estudo. É diferente de você ter sua opinião particular sem ler, estudar absolutamente nada. Então vamos lá. Então eu gostaria dizendo, o movimento revolucionário, ele está intimamente ligado ao satanismo ou ao luciferianismo. Existe alguma diferença básica entre os dois, mas isso aqui não vou me estender nessa questão. Basta você ver alguns livros em que os autores se referem a Satã ou Lúcifer, a depender da tradução, como sendo o grande libertador da humanidade, O primeiro grande livre pensador, como vai dizer Bakunin no livro Deus e o Estado. Muito bem. As feministas, fazendo jus à ideia do feminino, elas vão pegar um demônio feminino, de nome Lilith. Bom, se você não quiser estudar sobre isso, mas quiser tirar sua dúvida, você dá um Google aí, bota ali Google Imagem e bota assim, revista Lilith anos 60, que aí você vai ver quantas revistas feministas tinham esse título da revista, esse nome da revista, Lilith, exatamente em homenagem a esse demônio feminino. É um demônio mitológico que está representado em diversas mitologias. Exatamente porque o movimento revolucionário, ele faz parte disso que costuma se chamar de uma guerra espiritual, que se reflete de forma muito mais clara, mais evidente, no mundo das relações humanas, no mundo da matéria, da política, enfim. O que é mais interessante disso é que o pessoal que nega isso, porque o pessoal chega um momento que é difícil acreditar nisso, porque, eu sou feminista, então eu estou apoiando uma coisa satanista, aí o pessoal entra em crise, O pessoal não quer admitir isso, mas é exatamente para você entender aonde é que você está se metendo, E outras coisas mais. Então o pessoal fica em crise, não é possível isso. Dá um Google. Se não quiser investir em livro, literatura, ler bastante, tem uma literatura muito farta sobre isso. Aí se você não quiser investir nisso, você dá um Google que você vai descobrir muita coisa interessante. Como eu estava dizendo. Então, esse movimento revolucionário,
ele passa a estipular, digamos assim, alguns objetivos do seu projeto essencial. Né? Duas coisas para início da nossa conversa são extremamente importantes. Né? Tal como disse a grande feminista Kate Millett, né, no seu livro publicado nos anos 60 do século passado, anos 60, Política Sexual, como ela bem disse, né, com todas as letras, não fomos nós que tiramos a mulher de casa, mas somos nós que temos que manter a mulher fora de casa. Então, esse projeto de manter a mulher fora de casa, ele é fundamental porque é preciso manter a família desestruturada. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é o feminismo que valoriza a mulher, não. O feminismo, ele quer a depreciação da mulher. Guarde bem essa informação. Ele quer a depreciação da mulher. Por isso que o feminismo detesta aquela expressão, né? A mulher em casa, a dona do lar, né? Recatada. O feminismo detesta essa expressão, porque tal como Marx e Engels diziam no Manifesto do Partido Comunista, a mulher tinha que ser uma prostituta. Né? Só que o problema de Marx e Engels é que a mulher era uma prostituta explorada. E para eles, essa mulher prostituta, que deveria ser, toda mulher, o perfil, toda mulher deveria ser de uma prostituta, essa mulher ela deveria ser uma prostituta livre. Livre da exploração do marido. Explorador e opressor. E aí as feministas pegam essas ideias do marxismo e vão começar a desenvolver uma bandeira própria, mas nunca se afastando do marxismo. Inclusive o Política Sexual de Kate Millett, né, publicada, salvo engano, em 1964 ou 68, é considerado o manifesto do Partido Comunista do feminismo. Né? O entrosamento entre o feminismo e todos os outros movimentos revolucionários com o marxismo. Muito bem. Então, manter a mulher fora de casa. Né? Essa luta de manter a mulher fora de casa, exatamente, né, para que os filhos se mantivessem vulneráveis à escola. Porque, tal como também Marx e Engels falam no manifesto, né, para destruir a família cristã, que eles apelidam em toda a tese deles de família burguesa, seria preciso, segundo eles, entrar pela escola. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí é entrar pela escola para poder tornar as crianças afastadas e ao mesmo tempo rebeladas com relação aos pais e à família. Ok? Muito bem. Qual é o segundo passo importante, e esse é mais recente, né? Que é a ideia de igualar o homem à mulher. E a mulher, ou melhor, desculpe, a mulher ao homem. Né? Isso é um grande problema. Porque, como eu já disse em outras lives, até quando eu falei do aborto, o homem e a mulher são diferentes. O homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Isso não quer dizer que um seja superior ao outro. Ao contrário. Eles são complementos. Eles são diferentes e precisam se completar um ao outro. Tanto sim que já que se faz tanta crítica ao cristianismo, à Bíblia, né, que seria uma religião opressora, machista, se você for olhar no Gênesis, né, quando Deus cria o homem e a mulher,
que ele se preocupa em criar uma mulher para Adão, ele se preocupa, ele fala, né? É preciso ter uma auxiliar. Ele não fala nenhuma outra palavra, ele fala auxiliar. Paulo é que utiliza a expressão submissão. A mulher tem que ser submissa ao homem. Aí as feministas pegam essa palavra, submissão, e fazem toda uma tradução completamente distorcida, né, sem entender realmente o significado da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro qualquer que você pode ler como você lê uma revistinha em quadrinhos, né? Então elas pegam essa ideia da submissão trazida por Paulo e fazem aquela, olha, tá vendo? O cristianismo disse que é para ser submissa e tal. Vou fazer aqui um raciocínio paralelo, né? Uma coisa figurada para que você possa entender melhor. Vamos pegar aí uma ideia militar. Em todo quartel existe um comandante e um subcomandante. Se o comandante tiver que sair do quartel para qualquer coisa, quem passa a ter o comando é o subcomandante. Esta é a mesma relação que Paulo está falando de submissão. Submissão não significa sujeição. A mulher tem que se sujeitar. A submissão a qual Paulo está falando, o apoio, auxiliar, como Deus falou. Então, a mulher, quando o homem sai, o comandante, a subcomandante assume. Só que hoje não tem mais nada. Hoje, o comandante sai do quartel, a casa, a família, e a subcomandante também. A casa fica vazia de comando. A casa fica vazia de ordem. E quem vai substituir essa ordem? A escola. Não do jeito que você quer. Do jeito que ela quer, do jeito que os planos de governo querem, do jeito que as ONGs revolucionárias infiltradas na educação, ONGs milionárias, tremendamente poderosas, financiadas por dinheiro interno e externo, são essas ONGs, essa escola que vai educar o seu filho e a sua filha. E quando os resultados aparecem, você estranha, você não sabe o que está acontecendo. Muito bem. E aí, nessa ideia de igualdade, acontece um outro fenômeno. Isso está muito claro nos dias de hoje. Antes de continuar nesse raciocínio, eu quero fazer um parêntese aqui para te dizer o seguinte: o pensamento revolucionário, ele não é um pensamento imediatista como você pensa. O pensamento revolucionário, ele sempre tem 3 etapas: curto, médio e longo prazo. Então quando você está vendo o resultado hoje, e isso já foi pensado há 100 anos, 150 anos, 200 anos atrás, e as etapas foram se cumprindo, foram sendo implantadas, foram sendo cumpridas, até chegar a um determinado resultado esperado. Ok? Aí voltemos então para o raciocínio anterior, né? A questão dessa igualdade entre homem e mulher. O que é que nós passamos a perceber nos dias de hoje? A destruição da figura do homem e a destruição da figura da mulher, do perfil. E não é por acaso que todos os outros resultados, todas as outras consequências, todas as outras metástases acontecem. Não é verdade? Porque se você tem que igualar homem com mulher, uma coisa é certa. Aí não depende da minha opinião e da sua. Uma coisa é certa. Se você tem que igualar homem com mulher, necessariamente você tem que masculinizar a mulher
e afeminar o homem. Senão não vai ficar igual nunca. Nunca vai chegar a essa igualdade. Né? Na live passada que eu falei do aborto, eu mencionei isso e volto a mencionar a ideia de que o que há por trás da ideia do aborto, dentre algumas ideias, não é só uma, mas aqui é o que nos interessa. O que há por trás do aborto? Bom, se o homem não pode reproduzir, nessa ideia de igualdade, em consequência, a mulher também quer ter o direito de não reproduzir. Uma das ideias que fundamenta no movimento revolucionário essa bandeira do aborto é exatamente essa. Se o homem não pode reproduzir, o homem fecunda. Mas não é ele que reproduz. Quem reproduz é a mulher. Se o homem não reproduz e a mulher tem que ser igual ao homem, então a mulher também tem que ter o direito de não reproduzir. Daí a bandeira do aborto. Dentre outras justificativas, fundamentações para o aborto. Eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa que eu tenho observado muito, principalmente nos reels do Facebook. Tem sido cada vez mais comum, está virando uma febre, vídeos em que o namorado ou o marido, ele faz uma provocação à mulher, ele faz de conta que está recebendo um telefonema de um amante, enfim, ele faz algumas provocações para despertar o ciúme da mulher, ou da namorada, seja como for. E a reação dessa namorada ou dessa mulher, enfim, da mulher, da esposa, ou seja o que for, é de uma agressão tremenda. Tá? Elas batem para cima assim, elas batem nos caras, elas humilham, elas... E as pessoas, eu tenho observado que são milhares de curtidas e milhares de comentários nesses videozinhos dos reels do Facebook. O homem que grava um vídeo desse, ele está fazendo um desfavor à moralidade, ao respeito à pessoa e à figura do homem. Aí depois as pessoas perguntam por que as coisas estão acontecendo. Porque muitos homens, em busca de likes, em busca de fama, estão aceitando fazer uma propaganda em que é bonito, é engraçado o homem apanhar da mulher. Aí eu fico me perguntando às vezes, sabe, gente? Eu fico aqui me perguntando às vezes. Eu digo que se fosse o contrário, se um casal resolvesse gravar um pequeno vídeo em que a mulher vai provocar o ciúme do marido, né, por alguma forma, e esse marido dá um tapaço na mulher, não precisa dizer que o céu ia desabar, né? Ia ser polícia, ia ser Ministério Público, ia ser não sei o que, e o céu ia desabar. Ah, tá certo. Então você quer me dizer que existe a violência permitida e a violência proibida. Assim como você vai querer que eu entenda também que existe o ódio do bem e o ódio do mal. Quando a violência é parte do homem, seja uma brincadeira ou seja algo sério, é sempre o mal. É sempre passível de responder, de ser preso, de responder, de ser condenado, de pegar cadeia, de acabar com a vida da pessoa, do sujeito. Ah, mas quando vem da mulher, é o ódio do bem, é o resgate de uma dívida histórica, é uma brincadeira. É assim? Então eu queria mandar essa mensagem aqui para vocês homens, né? Não curtam, quando vocês assistirem esse tipo de vídeo nas redes sociais, não curtam e não divulguem, porque isso está se tornando uma febre. Tem alguns casais, inclusive, que já são famosos por estarem fazendo esse tipo de propaganda. E isso é um desfavor à dignidade
do homem. Os homens que praticam esse tipo de publicação, eles não têm amor próprio. Porque a violência, ela não pode ser legitimada nem justificada de nenhuma das partes. A agressão física é só em caso de legítima defesa. Em qualquer situação, não existe. Em qualquer situação, a violência, ela só se justifica de forma moderada e proporcional na legítima defesa. A violência física, principalmente. E agora está ficando bonito, né? Está ficando estrondoso, né? Todo mundo querendo fazer. Homem sendo agredido por mulher e as pessoas achando isso engraçado. Eu não acho graça nenhuma. Me desculpe. Eu fico assim, digo, meu Deus, como é que se filma isso e publica? Eu fico assim, assustado. Olha que eu já vi coisa nessa vida, entendeu? Mas é sempre aprendendo, né? A gente está aqui para aprender. E quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. Aí eu digo, como é que se publica isso? Aí vem a importância da gente falar um pouco do que é o machismo e do que é a masculinidade. Como a masculinidade é algo mais sofisticado, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, eu vou falar primeiro do machismo. O machismo, ele é um problema psicológico. Tá? Assim como mulheres que agridem homens têm um problema psicológico, seja agressão de forma verbal, de forma física, é um problema psicológico, logo de saída, é um problema psicológico. Né? Se aquilo ali caracteriza crime, é outra história. Mas é um problema psicológico, porque ninguém em sã consciência vai querer ficar agredindo ao outro, principalmente o seu cônjuge, principalmente a pessoa com quem você convive. Né? Presume-se que você tem algum sentimento de amor, de apreço por aquela pessoa. Né? E se não tem, por que não vai cada um para o seu lado? Não é verdade? Muito bem. Então, o machismo, de fato, ele é uma forma de agressão, ele é uma forma de submeter a pessoa a algo. O machismo, de fato, o machismo é uma forma de exploração. Né? E nós podemos citar aqui exemplos tão simples para a gente falar o que seria essa exploração. Por exemplo, todo mundo almoça e tal, e depois ninguém lava prato, só quem lava prato é a mulher. Coisa tão simples, né? Do dia a dia. Não precisa grandes teorias. Toma um banho, não sabe estender uma toalha, quem tem que estender a toalha é a mulher. Coisas tão pequenas do dia a dia, não sabe varrer uma casa, molhar as plantas. Enfim, são tantas coisas que poderiam ser citadas aqui como exemplo do nosso dia a dia, que de fato podem caracterizar o machismo. O fato de, realmente, a mulher, o homem tem direito a ter amizades, o homem tem direito a sair para beber com os amigos, o homem tem direito a sair com os amigos para assistir o futebol, e a mulher mal pode sair de casa para conversar com a vizinha. E isso realmente não é saudável. Não é saudável. O homem não tem que ir para a rua com os amigos. Ele tem que, se ele está casado, ele tem que se dedicar à mulher, aos filhos, à família, ao casal, enfim. Não é verdade? Então, o machismo, se o feminismo é um problema psicológico grave, o machismo também é um problema psicológico grave. Mas confundir machismo com masculinidade é um problema psicológico e cultural, baixo nível intelectual, igualmente grave. Quem confunde machismo com masculinidade tem problema psicológico e problema cultural, mesmo que tenha nível superior. Meu filho, minha filha, você pode ter doutorado em Harvard e você é uma besta fera. Intelectualmente você é uma besta fera. Você, quem quer que seja. Seu problema psicológico não lhe permite avançar na sua dimensão intelectual.
Freud explica. Porque machismo não tem nada a ver com masculinidade. Se o homem machista ele sai de casa e temporariamente ele abandona o lar para ficar com os amigos, assistir jogo de futebol, tomar cervejinha, etc, etc, e fazer até alguma outra coisa mais errada ainda, o macho não faz isso. O macho, o homem macho, ele protege sua fêmea. O homem macho, ele protege seus filhotes. O homem macho, ele não bate na mulher, ele protege. O homem macho, ele não espanca seus filhos. Ele protege e prepara os seus filhotes para um dia serem também corajosos e vitoriosos na vida. Então você veja que machismo e masculinidade são duas coisas completamente opostas. Mas o movimento feminista, que já se coadunou com outros movimentos revolucionários, eles atuam em concerto, eles atuam em conjunto, e o objetivo é destruir essa sociedade ocidental, os seus valores, né? E por isso tem que destruir a educação, destruir a família, destruir tudo isso que sustenta uma civilização que levou mais de 1000 anos, 2000 anos para ser construída. Então, onde é que você vai atingir isso? Tal como Marx e Engels disseram, tem que entrar pela escola para atingir a família. Por isso que tudo isso que nós estamos falando aqui tem toda a relação com a educação. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês que está me incomodando muito, eu já falei, mas eu preciso repetir isso. Pelo amor de Deus, parem de apontar o dedo para as crianças e adolescentes de agora. Eu vou aqui fazer minha culpa em público. A minha geração abriu as portas do inferno. Quem tem hoje 40 anos, entre 35 e 45, essa segunda geração depois da minha, desacorrentou os demônios. Então parem de ficar acusando o sintoma de ser a causa da doença. As crianças e adolescentes de hoje, de outro dia, são sintomas. Esses comportamentos desvairados, complicados, problemáticos, às vezes tantas vezes até enveredando pelo crime, é culpa dos adultos. A minha geração abriu as portas do inferno. A sua geração desacorrentou os demônios. Tenha coragem. Tenha coragem para enfrentar isso. Pare de passar uma de bacaninha santinho que no seu tempo tudo era bom e agora tudo que está mal. Pare com essa farsa com você mesmo. Porque somos nós que doentes que estamos tornando esse mundo cada vez mais doente. E as crianças e adolescentes apenas refletem isso. Tal como as abortistas, que como eu disse em live anterior, graças a Deus, as mães das abortistas e dos abortistas, porque também como tem mulher traumatizada com trauma de infância, os homens também, não tem diferença. O trauma psicológico é um fenômeno democrático. Ele não discrimina nada, não discrimina raça, escolaridade, nação, povo, etnia, nada. Ele não discrimina. O trauma, se tem alguma coisa democrática na existência humana, é o trauma. É o trauma. Então todos nós temos alguma carguinha dessa aí, algum peso desse, alguma cruz dessa para carregar. E se a gente não reconhece isso, que a gente
extravasam os nossos traumas com movimentos revolucionários. O que é o identitarismo? Movimentos identitários. Movimentos identitários não é nada mais, nada menos, antes de qualquer outra coisa, do que pessoas que se identificam umas com as outras pelos seus traumas, pelos seus complexos de inferioridade, pelos seus problemas psicológicos não resolvidos. Ah, você tem problema igual ao meu? Ah, eu também fui. Ah, também passei por isso. Ah, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto no mesmo trauma. Vamos lutar, vamos lutar por esse mundo aí, porque não é possível. Tamo junto. Essa é a questão. Então, como eu estava dizendo e eu disse em live anterior, né? Graças a Deus, as mães das abortistas de hoje não pensavam como elas. Porque se as mães das abortistas e dos abortistas de hoje pensassem como seus filhinhos de hoje, suas filhinhas, elas não teriam nascido. Hã? Aí outro dia eu estava vendo no Facebook aqui, estava vendo que eu uso muito o Facebook como uma espécie de jornalão, né? E aí eu estava vendo que tem não sei, é senadora, eu acho, me fugiu agora aqui, com um projeto de lei que o homem não pode mais olhar para a mulher de forma insinuosa. Bom, o que é esse olhar insinuoso? O que é? Não, é claro que existem extremos, lógico. E existem situações extremamente desagradáveis e desrespeitosas. Inclusive ambiente de trabalho. Né? Sem dúvida. Né? Mas será que essas mulheres, essa senhora, essa política, não sei se. Eu acho que é senadora, está preocupada? Será que essas pessoas que apoiam esse projeto, essas ideias, será que elas estão preocupadas realmente com o ambiente de trabalho? Coisas assim mais realmente assintosas? Será que é? Ou será que essas mulheres têm aquele complexo de inferioridade terrível? Porque diversas vezes passaram em frente a uma obra, a um prédio em construção, e não teve um peão sequer para chamar ela de gostosa? Será que não foi isso? Não sei, eu tô aqui pensando, tô querendo entender o problema. Ah, bom, então já que eu passei diversas vezes na frente das construções, das obras, e peão nenhum me chamou de gostosa, então assim, eu vou proibir que as mulheres sejam chamadas de gostosa. Se eu não sou chamado de gostosa, ninguém mais vai ser chamado de gostosa. Será que é isso? Será que, disfarçado desse zelo de preocupação com a mulher, será que não existe aí também alguns problemas psicológicos sérios, de infância, principalmente, adolescência, abusos, e que hoje se manifesta com bandeiras ideológicas, libertárias e protetivas, respaldadas por canetas de autoridades, para que a revolução possa continuar o seu caminho? Então, graças a Deus, existem homens másculos, homens corajosos, porque, deixa eu te dizer uma coisa, senhora feminista, e o senhor afeminado, que gosta de se parecer, né, com outra coisa que não seja o homem másculo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não fossem os homens machos do passado, se vocês hoje estivessem vivos, se tivessem, com certeza não poderiam expressar as suas maneiras de ser. Porque foram os homens machos que foram para a guerra. Foram os homens machos que lutaram, que morreram, que voltaram com sequelas físicas, psicológicas, para que hoje você tivesse sua liberdade de expressão garantida numa Constituição, e você joga essa liberdade de expressão fora,
querendo tornar o seu trauma um dogma jurídico. Então pense nisso. Pense nisso. Pense que quando você estiver naquela crise, se sentindo bem para baixo, bem inferiorizado, olha lá para trás, se levante, olhe para trás, veja, lembre qual foi o trauma, a situação que levou você a desenvolver esse perfil de sentimento de inferioridade, de abandono. Pense nisso. Ao invés de ficar apontando o dedo para o outro, que você está discriminado pelo outro, numa atitude de covarde, fazendo uso da lei, pressionando política. Ela me representa, ele me representa. Se ele colocar sua lei, seu trauma na forma da lei. Quando o político hoje coloca os traumas psicológicos na forma da lei, aí ele lhe representa. Se você é tão preocupado com violência, por que você grava reels no Facebook, no Instagram, em que você acha lindo, por uma questão de fama, você acha bacana um homem apanhar de uma mulher? Então, se você é tão contra a violência, você tem que ser contra toda e qualquer forma de violência não justificada. Que, como eu já disse, existe a legítima defesa. Se você acha engraçado, curte, comenta, divulga cenas de violência, mesmo que transparecidas de piada, depois não reclame quando cenas trágicas, sem nenhuma piada, sem nenhuma graça, continuarem a acontecer. Então, ao invés de botar a culpa no outro, apontar para o outro, olhe para você e veja em que medida você está participando desse processo de degradação humana, de degradação da sociedade, de degradação da dignidade. Pense nisso. Eu vou ficar por aqui. Que Deus lhe proteja, você e sua família, grandemente. Viva Cristo Rei.